Continua nos explicando o Alter Rebbe a importância vital da mitzvah de amar o próximo e também o cuidado com a mitzvah proibitiva de não odiar o semelhante e o quanto nós devemos preservar a unidade comunitária e a fraternidade entre as pessoas, com o próximo, com o semelhante, e que isso é uma condição básica também para que a oração seja efetiva, para que ela seja bem aceita. Então, conforme ele vem nos explicando no sentido místico e espiritual, que na origem todas as almas estão unificadas, não só que elas são equiparadas, mas elas estão juntas, mais do que juntas, estão unificadas, todas fazem parte de um corpo espiritual, de um só corpo, de uma só estrutura, e todas se complementam. Por isso, a pessoa tem que evitar a qualquer custo a discórdia, a desarmonia, a briga aqui com o outro, porque isso reflete também no campo espiritual. Conforme ele explicou, quando há uma intriga no coração entre uma pessoa e outra. E por que surgem essas intrigas? Ele me ofendeu, ele me feriu, ele não fez o que deveria ter feito, na minha opinião, e assim por diante. Ou que nos negócios, comercialmente ou socialmente, ele acha que a sua conduta, a conduta do outro foi inadequada, etc. Ou bemile dishmaya, ou talvez até as diferenças que surgiram são diferenças ideológicas e talvez até de cunho espiritual muito elevado, a tal ponto que a pessoa pode pensar como eu posso me identificar, como eu posso ser amigo de alguém que não acredita nas coisas tão importantes que eu sei que são fundamentais na fé, que eu acredito, enfim. Ou então até em diferenças de abordagens no serviço espiritual, na prática da religião, bemile dishmaya, betorah utfilah, na abordagem em relação à Torá, oração, seja como nós falamos em relação a assuntos intelectuais ou ideológicos, ou benyan shel midot, ou até, sabe o que, a gente não combina no temperamento e, sei lá, a sua maneira de ser não me agrada, não combina comigo. No final das contas, se há um rompimento, se há uma ruptura, se há uma separação entre as pessoas, ele nos diz, sabe o que causa isso em termos espirituais? Através, mesmo que a pessoa diz, sabe o que, eu não vou brigar com outro, eu não vou ofendê-lo, não vou xingá-lo, mas no íntimo, no coração, ele está rompido com o outro. Ele nos diz, através desse rompimento, o gorem lekach shelo tishkon bekirbo ma'alato ameyuchedet shel nishmat chavero. Uma vez que todas as almas, como nós falamos na origem, elas estão mescladas, elas estão juntas, elas são interdependentes, e como nós falamos também, que cada alma representa um órgão específico no grande corpo espiritual que unifica todas as almas. Então, no momento que há uma ruptura aqui embaixo, no momento que há um rompimento com o próximo e semelhante aqui, há uma ruptura também acima. E o que isso significa? Que em termos espirituais, a pessoa rompeu com um dos seus próprios órgãos. Porque, como nós falamos, todas as almas são interdependentes. Talvez você seja a cabeça, um órgão muito elevado, e o outro é a unha do pé, enfim, mas no momento que você exclui o outro, você excluiu uma parte do seu próprio corpo, do corpo espiritual. Portanto, a sua alma também está faltando na plenitude dela, está faltando na perfeição dela, através dessa ruptura, através dessa exclusão do próximo. O gorem lekach shelo tishkon bekirbo ma'alato amiyuchedet shel nishmat chavero, e a alma do seu amigo, do seu não tão amigo, daquele sujeito, na verdade ela tem qualidades, ela possui virtudes que a sua alma não tem, como nós já explicamos. E no momento que você a exclui, vou tirar ele da minha lista de favoritos ou o que for, então com isso você está também, o que você está causando com isso? Você está causando que aquelas virtudes e qualidades que só a alma dele tem e você não possui, não estejam mais presentes em você. Em outras palavras, isso torna você defeituoso,
torna você, de certa forma, até aleijado. Deus nos livre. E quem causou e provocou isso? Você mesmo. Quando você excluiu o outro, você está excluindo um órgão do próprio corpo. Além disso, você está excluindo um órgão daquele corpo gigantesco, daquele corpo espiritual, daquela estrutura completa das almas de Israel, de uma forma completa e integral, quando envolve todas as almas. Na linguagem do Rebbe Tzemach Tzedek, quando você odeia um correligionário no teu coração, mesmo que você não expressa isso em palavras, mesmo que você não age agressivamente com ele, não faz nada de mal para ele, mas no teu íntimo, no teu coração, você está o odiando. Então, o reflexo espiritual desse sentimento nocivo, desse ódio, é que com isso você está excluindo e retirando da sua alma, aquela parte da alma do próximo que estava envolvida e mesclada com a tua e que te complementa e que você necessita dela também. Mas com esse ódio que você está nutrindo pelo outro, você está repelindo essa parte da alma, esse órgão, entre aspas, espiritual da sua própria alma. Isso causa um defeito, isso causa algo faltando agora na sua alma, há um vazio aqui, falta uma parte do corpo espiritual seu. Isso te torna, em termos espirituais, defeituoso, faltoso. Isso também na linguagem dos nossos sábios se fala que o próprio nome de Deus não fica completo, conforme explicado nos livros místicos, e a gente já mencionou aqui que Chelek Hashem Amo, etc., que o nome de Deus está presente, o tetragrama, nas almas divinas de cada um de nós. Kasher Nifrad Mechavero Belibo, ou seja, a pessoa afeta aqui não só a sua própria espiritualidade, a sua alma, mas também toda a estrutura de Knesset Israel, que envolve a estrutura matriz, que envolve todas as almas, e essa estrutura que está intimamente ligada à divindade, onde se fala que a energia proveniente do tetragrama do nome de Deus se expressa nas almas, etc. Então, com isso, no momento que se afeta aqui, afeta-se não apenas a tua alma, a tua espiritualidade, mas também toda a estrutura e também a ligação com a própria fonte e origem, essa energia divina que é derivada do nome de Deus. Além de causar um dano, um prejuízo, uma ferida na sua própria alma, Deus nos livre, uma vez que aqui a pessoa está causando que falte um órgão, porque ele está excluindo aquela outra pessoa, está excluindo, e não há uma combinação e interação entre elas, então aqui está faltando um órgão também na estrutura completa espiritual das almas de Klalut Neshamot Israel Lemata. Assim como isso ocorre aqui embaixo, através da discórdia, da separação, da ruptura, isso se reflete e causa efeitos também lá em cima em termos espirituais. Isso também afeta, causa uma ferida espiritual, Deus nos livre, Bibchinat Knesset Israel, na fonte matriz de todas as almas, lemala acima, como se ele causa que essa estrutura, esse corpo espiritual gigantesco que envolve a matriz de todas as almas, que ele também fique defeituoso e faltoso, faltando um órgão que foi excluído pela pessoa aqui através do seu ódio contra o outro, da exclusão que ele fez. E esse é o conceito que se fala que o próprio nome de Deus não está completo com isso. Que essa fonte das almas acima está vinculada intimamente a essa energia que nós falamos que é derivada do tetragrama do chamado nome de Deus. E quando existe algo faltoso, quando há algo defeituoso, quando há uma exclusão nessa fonte espiritual das almas, isso acaba, por assim dizer, refletindo, afetando também o próprio nome sagrado de Deus. Por isso ele vai nos dizer que toda aquela pessoa
que é temerosa, temente a Deus, meod, tem que ser muito, isso é a expressão do Alter Rebbe, tem que tomar muito, mas muito cuidado com isso, de não excluir outros, de não se separar de outros, de não odiar outros, de não querer mal dos outros. Por isso ele nos diz, toda pessoa piedosa, tzarich liot zahir beyoter, ele precisa ser muito, muito escrupuloso e cuidadoso nisso. Shelo leipared mechavero klal, de não excluir o outro, de não se separar e se afastar do próximo, do semelhante, mesmo que ele torce para outro time, mesmo que ele pense diferente, mesmo que ele age de forma distinta de como você acha que deveria agir, e assim por diante. Mas não excluí-lo, não repeli-lo. Afilo, belibou b'machshavto, não só que você continua cumprimentando ele e sendo educado, mas ele diz mesmo no teu íntimo, no pensamento, não exclua. רק להיות תמיד באהבה ואחדות עם כל ישראל ממש. Na verdade, é imperativo que nós estejamos sempre nesse estado de espírito com fraternidade, com amor, com união, com todo Israel, com todo tipo de pessoa, que deixe a komar o Hanit shel Klalut Neshamot Israel, para que dessa forma a gente cause com que essa estrutura espiritual que envolve e abrange todas as almas de Israel, ela esteja completa, perfeita, bli shum pgam v'chisaron ruchani, sem faltar nenhum órgão, sem nenhum defeito espiritual, Deus nos livre. Que tzarich liot belo mum klal, chas v'shalom, she'ein achdut, azai yesh sakana gdola, porque é necessário que esteja íntegra essa fonte espiritual, e ele nos diz, essas são palavras do Alter Rebbe, Deus nos livre, quando não há união e unificação, yesh sakana gdola. Isso acaba se refletindo aqui, há um grande perigo por trás disso, há um grande risco, porque isso é uma situação insustentável. Por isso, de fato, a Torá nos diz, Yachad Shiftei Israel, existem tribos de Israel. Como existem várias tribos hoje em dia, mas Yachad, elas devem estar sempre juntas. Prossegue aqui em palavras do Rebbe Tzemach Tzedek, enfim, nos dizendo que isso é algo tão importante. Esse é o motivo mais profundo e místico por trás desse grande benefício que é obtido através do cumprimento dessa mitzvah de amar o próximo, e evitando também, Deus nos livre, o contrário, que a pessoa não pratique, Deus nos livre, o ódio, que é uma proibição da Torá, não odiar o próximo no coração, né? Porque cumprindo essas mitzvot, com isso nós estamos mantendo a unidade das almas de Israel, mantendo elas unidas, mescladas, interligadas, interagindo, se complementando, etc., quando estão todas unificadas numa estrutura só. E isso causa acima um benefício estrondoroso, um benefício enorme. Se fala que isso, como nós já falamos, Deus único, ele se manifesta onde há unidade. Hashem mityahed im Israel ve'yu lachadim. Ou seja, isso permite que a Shekhinah, que a presença divina, se manifeste, se revele dentro dessa unidade de Israel, quando todas as almas estão unificadas, não apenas acima, mas também na sua atitude, no seu comportamento aqui embaixo. E ele nos diz que isso possibilita quando Deus se revela dessa forma, então, quando há unificação, o over al kol pesha shel Israel, ele passa por cima de todas as falhas, pecados, transgressões. Quando Deus vê que há uma união, que há uma fraternidade entre todo Israel, então ele ignora até as falhas, pecados, passa por cima e deixa isso de lado. Assim como se diz que o amor, não é cego, quando Deus desperta-se o amor dele, quando ele vê toda essa unificação presente, então ele deixa de lado. O amor não vê defeitos e falhas, então ele ignora também as falhas e pecados que foram cometidos. Deixa tudo isso de lado. Ele nos diz, Deus nos livre, Deus nos livre se há discórdia, se há falta de harmonia, então ficam evidentes os defeitos e falhas, e com defeito e falha nós não podemos nos aproximar e nos unificar com Deus. Defeitos espirituais, pecados, transgressões, e isso causa a separação e desunião. Aqui embaixo causa uma ruptura acima no plano espiritual e causa uma separação da revelação divina para conosco, para com as almas.
né? E daí então ficam em evidências as falhas, pecados, transgressões, que é o que a gente quer e precisa evitar. Por isso, através do cumprimento dessas mitzvot, na verdade, essas mitzvot são importantes o tempo todo, e elas se aplicam durante o dia todo. Amar o próximo como a si mesmo, não odiar o semelhante no coração, etc. Mas na hora da tefilá, na hora da oração, em conexão à reza, as nossas preces, mais do que nunca elas se tornam necessárias. A pessoa assumir e se comprometer efetivamente, de forma genuína, com o cumprimento dessas mitzvot, e por isso, como nós falamos, o Arizal instituiu, que a pessoa declare e assume formalmente, não só formalmente, efetivamente, essa mitzvah antes até de iniciar as suas rezas, e por esse motivo também as nossas rezas estão na linguagem plural, sempre, ou seja, indicando que a gente não está rezando só por si mesmo, não está visando só o nosso interesse e necessidade pessoal, mas nós estamos integrados, envolvidos com toda a comunidade, e essa unificação causa a elevação e a união, o vínculo da alma com o divino, propiciando então recebermos todas as bênçãos divinas, todas as brachot.